No Espiritismo, é muito grande a preocupação dos bons espíritos e dos espíritas em geral em acolher irmãos que buscam a casa espírita com necessidades diversas e, para tanto, os centros espíritas realizam o acolhimento fraterno, que é a escuta ativa, através de um tarefeiro da seara espírita, que atende em conformidade com os ensinamentos de Jesus e dos espíritos, no intuito de ajudar na manutenção da saúde física, emocional e mental dos assistidos. Então, nós estamos finalizando a programação do mês de janeiro, que foi toda direcionada para o Janeiro Branco, e vamos conversar hoje sobre o acolhimento, não só ao outro, mas a si mesmo, com o nosso convidado, que é o engenheiro Jorge André, membro da AME Piauí e Fé Maria, e idealizador do canal Agenda da Reforma Íntima. Então, seja bem-vindo, Jorge André, e obrigado por aceitar participar do nosso programa. Eu que agradeço, Dora. Todo convite, né, na seara espírita é uma honra e, ao mesmo tempo, um objetivo de trabalhar. Com certeza, e a gente fica muito feliz por você ter aceitado participar dessa programação, que, como nós dissemos, nós estamos encerrando Janeiro Branco, com temáticas voltadas para a questão da saúde mental. Mas nós sempre iniciamos a nossa programação com uma mensagem. E a mensagem de hoje se intitula Amor ao Próximo. Está lá no livro Vibrações de Paz em Família, foi ditada pelo espírito Hermance Durfo. E diz o seguinte, ela começa com uma citação de Mateus 22, 39. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aprendendo a estar bem consigo mesmo, você também conseguirá ser luminosa oferenda para aqueles que permeiam o seu caminho de aprendizado. Mas como entregar o melhor de si no amor ao próximo, se você não se aceita nas batalhas do aperfeiçoamento? Como tecer o manto luminoso da amizade com os outros, sem que aprenda a cuidar com desvelo e afeto de suas próprias carências e dores? Visite sua intimidade. Procure compreender os refúgios de suas inclinações sem recriminações ou culpas. Olhe para si mesmo. Dê-se o tempo necessário para as correções. Aprimore sua alma com afeto e paciência. Qual artista ante o bloco de pedra bruta do qual retira a estátua que embelezará os olhares da humanidade? Deus, que nos criou, rege a natureza dessa forma. Por que adotar intransigência para consigo mesmo? Você não é a mais sublime obra do Pai? Ame o seu próximo como a si mesmo. Essa mensagem é a mensagem que nós iniciamos a nossa programação de hoje. E aí a gente já começa também falando de uma citação do benfeitor Emmanuel que diz: nós que sabemos acatar com apreço e solicitude a todos os representantes dos poderes transitórios do mundo e que tenhamos boas maneiras para comportamento digno nos salões aristocráticos da terra, saibamos também ser afáveis e amigos juntos dos nossos companheiros em dificuldades maiores. Em outras palavras, ele está querendo dizer para nós, sejamos acolhedores. E aí a gente já começa perguntando para você, Jorge André, o que vem a ser uma pessoa acolhedora? Ei, Dora, na realidade, esse conceito, eu acho que ele parte daquele mesmo princípio, né, da doutrina espírita, mas quando Allan Kardec fala, né, que o melhor benefício que a gente faz pela doutrina seria a divulgação de tudo que compõe a doutrina. Quando ele faz isso, eu entendo que ele está acolhendo todas as outras religiões
e dizendo, essa revelação, né, que vai fazer parte de toda a humanidade, de todas as religiões, ele abraça, né, de forma amorosa. Então, o acolhimento é aquele abraço amoroso, né, aquela situação que você não tem mais a preocupação de dizer para você e para os outros que você pode estar fazendo o próprio acolhimento, né? O amor incondicional, é a necessidade de você ajudar aquilo que você conseguiu se descobrir ao longo do tempo, é aquela vontade de você fazer o outro se tornar melhor pelo que você conseguiu se fazer de melhor. Então, o acolhimento ele é algo bem amplo, né? Mas que tem uma sintonia muito interessante com o comportamento de Jesus. Eu acho que é o espelho comportamental, psicológico e amoroso do Cristo, que a gente, ao longo do tempo, tirou ele da parede, tirou ele dos ensinamentos, né? Apenas que seriam aprendizados pontuais, que a gente sempre lê, né? A gente lê em Mateus, lê em Marcos, lê em João, lê em Lucas, né? Lê em Paulo. E aí, quando a gente começa a trazer para a gente aquela vivência de Cristo, que é um acolhedor, né, amoroso por natureza, a gente passa a entender o que seja realmente o acolhimento. Quer Entendeu? dizer, então, Jorge, que essas pessoas acolhedoras, elas são naturalmente identificadas pela forma como elas estão ali recebendo as pessoas, né? Como você bem citou, Jesus, ele é a nossa diretriz nesse campo, né? Ele não julgava, ele não condenava ninguém, ele acolhia a todos, ele recebia todos. Então, a gente pode entender que essa pessoa acolhedora seria essa pessoa que naturalmente ela seria buscada porque as pessoas sentem que vão encontrar nela um aconchego, um carinho, um zelo, né? Dessa forma. Mas essa postura, Jorge, acolhedora, em que momento ela deve estar presente? Ela tem um momento especial? Como é que você entende isso? Olha, o acolhimento, eu tive, né, a sorte de comprar um livro aí no Semente Cristã, né, um livro maravilhoso que é esse, Acolhimento Fraterno na Casa Espírita da Daisy Jurgensen Machado. E ela fala, que eu acho interessante, o que me chamou a atenção, que não é um livro para você ler, aprender e tentar praticar. É um livro de cabeceira, que ela conseguiu colocar o acolhimento na casa espírita, mas ele se estende muito mais a outras casas, né? A nossa casa, casa da nossa idade. A partir daí eu comecei a ver, justamente com outras pessoas que trabalham com acolhimento, né? E tem uma senhora que eu acho ela assim fantástica, que é a Ana Maria Libório. Ela trabalha com numerologia, né? Que é uma parte mais assim intimista, né? Fora da doutrina espírita. Mas ela fala de coisas que, por exemplo, você se acolher e comparando com a Jürgensen, né? Com a Daisy Jürgensen, é o seguinte: a Daisy ela fala da empatia, da paciência, da determinação e atitude de não julgar. Esse é o tripé do acolhimento, né, do ponto de vista de você chegar na casa espírita e acolher. Porque quando aquele problema do atendimento, ele é a sua ferida íntima, você já não acolhe. Quando aquele problema daquela pessoa que vem buscar ajuda tem alguma relação com a gente julga. Então, o acolhimento na casa espírita, eu acho que serve até mais para quem está tentando acolher do que para o acolhido, né? E quantos problemas a gente tem na família também quando isso acontece? Não sei se eu lhe respondi. E sobre a Ana Libório, ela fala de coisas simples, né? Na casa das idades. Então, se você está vivenciando na casa dos 20, né? Aproveite, sua casa é muito colorida, sua casa tem muito vento, abra as janelas, pinte quadros, né? Se você está na casa dos 30, né? Você começa a ter mais consciência na questão alimentar,
né, na saúde física, né? Então, já pensando a partir dos 30, que essa casa já está com 30 anos, é preciso manter as instalações. Então, se você vai passando para a casa dos 40, e aí, de repente, você já é um avô, uma avó nova, não se meta na educação dos seus netos, né? Porque eles têm que ter a educação dos pais, né? O avô ama, mas não pode educar. O avô educa o filho que ele teve, mas o neto ele tem que amar. Então, a Ana Libório, Maria Libório, ela fala umas coisas que realmente são muito práticas e que se a gente começar a pensar no acolhimento, que vai ser sempre do próximo, mas interrelacionado com o que a gente aprendeu de acolhimento e vivenciou o acolhimento, aí a gente faz esse acolhimento melhor. Eu acredito que você respondeu sim, porque, veja bem, você colocou situações aí que dizem respeito à nossa vida, né? Então, o momento é sempre. O acolhimento, ele tem que estar presente sempre em nossas vidas, em qualquer situação, principalmente a nós mesmos, né? Muitas vezes a gente quer acolher tão bem o outro e não se acolhe. Mas aí vem aquela postura, como você colocou, quando eu bato de frente com algo que eu vivencio, eu costumo julgar, a ter alguma atitude, vamos dizer assim, de rejeição de alguma natureza. Então, eu acho que acolher uma pessoa ou se acolher, isso pode acontecer a qualquer momento de nossas vidas. A gente não sabe a necessidade do outro, né? E nem a nossa. E outra coisa, Dora, que eu acho interessante. Eu vi no livro, né, do Jefferson Capelari, que a gente fez uma entrevista com ele, vai fazer 2 anos lá no Agenda da Reforma Íntima, e ele é escritor de vários livros, né, sobre inteligência correlacionada com a linguagem emocional, com a linguagem, né, da não violência, né, com todo esse movimento que começou lá com Gandhi, né, com alguns psicólogos da Europa, que eu acho que é um grande acolhimento, né, a linguagem da não violência. Eu fiquei assim encantado, porque às vezes você está em casa com sua esposa, com seu marido, ou com seus filhos, ou até com a sua família, né? Família que você visita aos domingos, e de repente, ou no final de semana, e você tem uma batalha de não acolhimento, né? Porque nessa batalha, o Jefferson ele fala o seguinte: ele faz um círculo, como ele tem uma visão espírita, né? E também muito espiritualista. Nós estamos falando de espiritualidade, né? A base kardeciana, né? A base de Allan Kardec, filosofia e religião, e ao mesmo tempo essa doutrina que envolve, né? Esse tripé, o que é que ele fala que me chamou muita atenção. Ele fala do pertencimento, ele fala da transcendência da gente, da recriação, da autoestima, da independência, do entretenimento, do amor, da autonomia, da sobrevivência, do sentido e da segurança. E esses 11 sistemas, né, de sentimentos e emoções, que vai nos dar o ponto de partida do nosso acolhimento, eu separei em 4. O pertencimento, como se fosse a bússola do norte, a autoestima, a bússola do sul, o lado leste, o amor, que é a nossa referência que está interligado ao corpo espiritual. O amor é transcendental, ele não é uma coisa desse mundo, né? Quem trouxe o amor para esse mundo foi o Cristo. Até então a gente tinha pseudo-sentimentos a gente não conhecia o amor, a gente conhecia o sexo, a dominação, né? E a outra bússola é o sentido. Então eu sempre acho, quando a gente começa a perceber aonde nós pertencemos, quando a gente consegue estar ligado ao chakra coronário, quando a gente começa a analisar a nossa autoestima, que está ligada ao nosso chakra básico, aquele sistema de crenças, a gente já conversou com isso lá no centro, né? Quando a gente consegue identificar o amor nosso e do próximo, e o amor divino, quando a gente consegue identificar o nosso sentido, isso faz sentido para mim, você começa a perceber que todo ao seu redor passa a ser um mundo de acolhimento, e você vai ter paz, que é o que todo mundo. Esses grandes pensadores, eles, no final das suas vidas, eles dizem assim: a paz, eu descobri a paz, né? Eu acho que a paz tem todo sentido com o acolhimento. Então, se a gente não fizer dentro dessa desordem, porque a única coisa, eu até também falei
naquela nossa conversa lá no centro, né? Tem um matemático que ele fala, que é o John Allen, né? Que a incerteza é a única certeza que a gente tem sobre tudo que a gente vive, né? A gente programa uma coisa e, de repente, o que mais vai acontecer naquela programação é essas incertezas. Então, aí a gente começa a reativar na convivência, no pensamento, né? E vem as doenças mentais, vem as perturbações, o desequilíbrio. Então, se a gente não se entender nossa fragilidade, como diz a irmã do Fogo, não entender que somos seres espirituais e que a única certeza que temos é uma vida que vai continuar sempre, né? E que já escapamos de muita morte, mas a vida a gente não escapa dela, a gente vai estar sempre vivendo. Então, isso aí começa o pensamento se modelar no acolhimento, o pensamento acolhedor. Verdade. Mas, Jorge, me diga uma coisa. Fica fácil quando a gente entende assim, mas veja bem, como é que a gente acolhe uma pessoa que a gente sabe que está passando por problemas, mas que ela não quer falar sobre isso? Olha, aí é o seguinte, aí o acolhimento, ele vai ser já um acolhimento totalmente direcionado ao próximo, né? E aí é nesse momento que tem várias ferramentas, tanto espirituais, sociais, psicológicas, né? Que vão ajudar nesse processo. Então, por exemplo, às vezes a gente tem que fazer o que a doutrina espírita chama de caridade moral. A gente, naquele problema que o outro não se abre, a gente vai colocar a nossa patologia diagnosticada, ou espiritual, ou pessoal, ou social, e vai tornar um diálogo espelho, para a pessoa perceber que, às vezes, o problema dela é muito menor do que daquela pessoa que está tentando ajudar. Essa é uma das técnicas que eu costumo fazer quando eu vejo que a indiferença, né? Às vezes até o massacre psicológico, a ironia e outros sentimentos que envolvem, né? De quem está tendo uma psicopatia, uma patologia maior do que a nossa, a pessoa começa a esconder e não gosta quando você fala. Então, como é que a gente vai acolher essa pessoa? É tentando mostrar que nós somos, às vezes, muito piores do que aquela pessoa, mas o desejo de ajudar, né? O desejo de estar ali é muito forte. Então, por exemplo, quando eu falei da Ana Maria Libório, ela conseguiu, na profissão dela, né, meio que mistura astronomia com astrologia, com outras coisas, com numerologia, e a gente tem uma doutrina espírita que fala para a gente de princípios religiosos, se religar com Deus, filosóficos e científicos. Então, a gente tem que estar sempre nesse tripé, né? E a Ana, ela aborda isso. Eu achei interessante para essa palestra de hoje, para essa nossa conversa de hoje, como a gente viu muito no trabalho que você apresentou sobre mediunidade, né? Da Ivone Pereira, né? Que ela teve todo o apoio de uma espiritualidade, assim, gigantesca, mas que essa espiritualidade se colocou até como se fosse menor do que ela. Então, ela teve o privilégio, né? De conviver com Leon Denis, né? E ele acolher e reescrever toda uma obra para que a humanidade toda fosse beneficiada. Então, Ivone Pereira, com a sua patologia de suicida, ela conseguiu acolher o mundo, mostrando o pior dela, mas a vontade de ser melhor. Então, a gente consegue acolher o outro, reconhecendo o pior do que a gente tem, né? Hermans fala isso, né, sobre a ferida, né, da mediunidade que a gente traz, que a mediunidade é como se fosse a foto, né? A máquina fotográfica que vai dizer assim, olha o que, é que sua sombra está mostrando no flash da foto que revela o seu perispírito. Mas é através desse reconhecimento que a gente foi o pior naquela fase, ou nessa fase da vida, que vai fazer a gente se automotivar para ajudar e acolher o próximo. Porque, por exemplo, é a gente perdendo muito tempo, no caso quem tem TDAH, que vai dizer para o outro assim, olhe, não perca seu tempo, a viver agora. Então, é o arrogante que tanto levou porrada, que ele vai dizer assim, tem os pensamentos mais neutros, porque a opinião sua vai só ferir as pessoas, né? Outra coisa, guarde um pouquinho de dinheiro do ponto de vista científico, econômico, porque se você não guardar o mínimo que você tem,
Na hora que você precisar, às vezes, não vai ter ninguém para lhe ajudar, né? Outra coisa, use celular, TV, esses aparelhos que nos traz tanta informação e nos deixam tão deprimidos, para rir. Porque você vai ter, numa situação que você, de dificuldade, você vai mexer com o seu emocional, né? Então, assim, aquela historinha que está todo mundo falando hoje sobre pet, né? Adote um pet. Mas não é porque está na moda, mas é porque às vezes você não consegue se suportar, ninguém consegue ter aderência com você, e você às vezes fica nessa vivência só com você e não se acolhe. E aí quem acolhe a gente sem pensar em tirar proveito? O bichinho. O bichinho faz companhia, seja um gato, um cachorro, um preá, né? Seja quem você for, porque está trazendo aquele acolhimento natural, né? Aquele acolhimento da sintonia, né? Daquele amor que não tem julgamento, né? Então a gente tem que começar a pensar nessa situação. Mexa-se, porque se você ficar parado vai só dar teia de aranha, né? Né, Dora? Então tem que mexendo, vai circular, circular, a gente vai ganhar vida e vai ter saúde. Então são algumas coisas que nos reporta a esse atendimento ao próximo. Mas a gente não pode esquecer, que nós estamos falando na doutrina espírita, de os acolhimentos medicamentosos, espirituais, ao alcance de todos, independente da medicina materialista, né? Estou falando da medicina quântica, da medicina espiritual, que é o passe na casa espírita, é você poder dar o passe na pessoa que você vai atender, né? Então, a casa espiritual é onde a pessoa está. Mas se ela puder ser levada para a casa espírita para tomar o passe, é melhor. Mas se não você dá o passe, você faz a fluidificação da água. E isso, a Ana, né, a Daisy Jurgensen, ela fala muito isso. Porque se virou na casa espírita aquela concorrência, como se a casa espírita fosse uma fornecedora de água fluidificada. Você pode botar sua água lá na sua casa e a gente pode mentalizar a fluidificação à distância para parar essa correria semimaterial, né, de que você vai fluidificar a água e vai levar para sua casa. Então, a fluidificação da água, que é uma espécie de passe, e o que é que diz o livro dos Espíritos, né, o Evangelho, as mensagens espíritas? Que o passe é uma transfusão energética, né, de fluidos transmitidos pelos espíritos através dos passistas, mas que a comunicação é do fluido cósmico universal ao nosso microcosmo, né? E que esses espíritos, eles fazem esse auxílio através dessa conexão de pensamento. Então, a gente já está acolhendo. Então, tem vários serviços e práticas que a gente pode nos propor para ajudar o próximo. E assim, uma coisa que você faz aí na sua vida, que eu vi, e é um exemplo para as suas filhas, é um dos melhores remédios que se tem para você auxiliar o próximo com acolhimento, né? A pessoa, o que é que eu posso fazer? Eu elenquei aqui sete coisas que a gente pode fazer e não vai ser grande dor, mas pode ser uma grande dificuldade porque a gente ainda não faz. Cuidar de crianças que precisam em alguma instituição sem precisar adotar ainda, né? Visitar solidariamente algum enfermo. Então não precisa ser um hospital, um asilo, mas pode ser alguém que você da família você sabe que está doente, né? Conversar com idosos que você na sua família você despreza hoje, o idoso parece que não tem valor, ainda enquanto ele está com consciência, né? Costurar para pessoas que não podem ter uma roupa. Simples costura, pega uma roupa velha, costura direitinho. Cooperar com serviços de gestantes que também foram abandonados, que tem os institutos. Então, o governo está dando aquela verba, não sei quem ajuda. Não, pessoal, a pessoa não precisa. A pessoa precisa de acolhimento. Uma gestante que foi abusada, ou que foi, sim, a pessoa engravidou pelo marido, o marido foi embora por algum problema mental, financeiro, psicológico, a pessoa não precisa só receber. Ela nem consegue, às vezes, enxergar aquela roupinha que ela está recebendo. Ela vai precisar. Mas, às vezes, ela quer você chegando e dizendo, olha, eu fiz isso para você, aceite, né? Eu tô aqui, né? Fazer esse acolhimento, né? Confeccionar enxovais para beber, que você sempre fez muito, né? Interessar-se pela família no sentido de a pessoa está passando por um problema, vai lá visitar, dar um abraço, né?
fica ali pertinho. Então, tudo isso são formas de acolhimento que a gente pode fazer dentro daquilo que a gente mais vai se identificar. A gente não precisa ser Madre Teresa de Calcutá, a gente não precisa ser os ícones religiosos que a gente tem aí. A gente pode fazer muito, muito fazendo pouco que a gente consegue. Isso é forma de acolher o próximo. Você aí colocou várias situações e, dentre elas, eu destaco justamente esse momento em que a gente, muitas vezes, tem que se antecipar à fala do outro, percebe que o outro não quer falar, não quer conversar, e começa a falar de si. Porque, assim, às vezes as pessoas acham, estão passando por um problema, acham que é só ela que vivencia aquilo, que aquela situação é única dela. E aí saber que outras pessoas passam por aquelas necessidades, aquelas dificuldades, ou já viveram situações mais difíceis, pode fazer com que a pessoa se sinta encorajada a falar. É um ponto. Mas, assim, dentro dessa conversa que você bem colocou aí, que pode ser em família, nos grupos e tudo mais, o que a gente não deveria, vamos dizer assim, se posicionar ou falar, porque não faz parte do acolhimento, e pode até afastar a pessoa que está buscando auxílio? Qual seria essa postura inadequada? E, Dora, existem algumas posturas inadequadas, né? Mas, por exemplo, nós que estamos falando num canal, né, num cenário, né, espírita, a gente tem que ter... A primeira coisa que eu acredito que a gente tem que ter é o respeito pela religião daquela pessoa que se aproxima da gente. Sim. Né? Fazer proselitismo religioso não convém, sabe? Não convém. Eu sou uma pessoa que onde eu vou, eu já tive assim, alguns lá atrás eu tive problemas com isso, mas nunca tive problemas em fazer isso, mas eu tive problemas com o entorno disso. Mas e tenho amigos hoje de todas as religiões, e aquelas pessoas que eu tentei acolher, o evangélico, o budista, o espiritista, né, o ateu, nunca eu coloquei aquele debate para eu ganhar a discussão, para a pessoa se tornar espírita. Só que eu gosto de apertar, né, o botãozinho aqui desse chakra frontal, para perguntar à pessoa que faz sentido para você a religião que você veste, mas só que no acolhimento, essa não é a primeira pergunta que a gente deve fazer. A gente deve respeitar demais, né, a pessoa que procura a gente no acolhimento fraterno, porque ela já saiu da religião dela, se ela não for espírita, e já está quebrando vários paradigmas, né? Então, eu conheço pessoas que estão envelhecendo, estão ficando idosas, filhos e filhas idosos, e a pessoa com problema psiquiátrico, psicológico, sabe? Mas não procura a saúde espiritual. Vive pagando fortunas em consultas médicas, aí cada um vai fazer essa reflexão se faz isso consigo. Psiquiatras que não têm uma visão universal da vida, não que essas pessoas não deveriam ter, eu também não estou dizendo que elas deveriam ter, ela tem que ter o tempo dela, mas que educação psicológica, como diz o Dr. Jorge Andréa, né, que é parecido com o meu nome, os maiores espíritas que já existiu no Brasil, qual é a educação psíquica da energia psíquica que não tem relacionado com a alma? O que é a alma? É a nossa própria essência, é o nosso próprio espírito, né? Então, para os católicos, a alma deve ser pensada com a conexão direta com o seu pensamento. O seu pensamento, se não for patológico, é a sua própria essência. Se ele for patológico, pode ser uma doença, como diz a doutora Lourdinha, lá de Manaus, Belém, né? Nossa querida Lourdinha, que ela diz: Jorge, nós temos traços de várias psicopatias, como, por exemplo, narcisismo, né? E várias doenças. Mas se aqueles traços forem muito longos, ele já é a própria psicopatia. Então, a gente já tem uma obsessão, e está em todas as obras espíritas. E aí, a gente, como é que acolhe uma pessoa que tem obsessão, Dora? Né? É com vários artifícios, né? Mas uma das coisas que a gente tem que fazer, segundo a sua pergunta, é acolher.
respeitar a religião da pessoa, né? Respeitar a dor da pessoa, escutar, como você fez aquele curso na época de escutatória. A pessoa está ali para botar para fora. Então, não é para você, você não vai ser o psicólogo, o médico. Ela está ali botando as feridas dela para fora. Observar com o coração assistido. E eu até botei aqui, né? Parece que até que foi combinado, mas não foi, né? Observar o comportamento, a expressão, a hesitação, expressões faciais, movimentos involuntários daquela pessoa que chegou para você e mostrou sua dor. E você vai acolher olhando nos olhos, né? Acolhendo com o coração, porque o ser humano nessas aproximações, como diz, essa sincronicidade espiritual, você expande sua áurea e acolhe, né? Então a gente tem que começar por aí. Verdade. Jorge, dentro desse acolhimento, nós que trabalhamos na casa espírita, e agora a gente está focando dentro do trabalho da casa espírita, nós temos um entendimento de que não devemos interferir de maneira nenhuma nas condições de saúde da pessoa, no que diz respeito à medicina, a medicações, nada disso, nós não somos médicos, então nós não interferimos nisso. Mas eu te pergunto, durante o acolhimento, a gente percebendo a gravidade da situação que a pessoa está, a gente pode encaminhar, não digo encaminhar, mas orientar a pessoa a buscar um atendimento médico, psicológico ou psiquiátrico, buscar uma ajuda, que às vezes a pessoa se coloca só na fé, né? Vai para a casa espírita achando que chega lá e os problemas vão ser resolvidos. E aí, naquele diálogo, a gente vai entendendo que essa pessoa está precisando de um amparo, de um suporte maior. E aí, a gente encaminha para onde? O que a gente pode fazer? Ou a gente não se envolve com isso? Olha, nesse livro e na própria doutrina, né, a gente sabe que nós temos todo esse tripé, né, da religião, da filosofia e da ciência. Então, se a gente tem o entendimento filosófico, que é o entendimento e o equilíbrio do pensamento, a doutrina espírita pode ajudar. Pensamento está ligado à saúde mental, que está ligado à nossa essência espiritual. Então, sempre, todas as doenças, e aí se os psicólogos que não entenderem isso, né, do ponto de vista materialista, depende das suas escolas de formação, comecem a estudar o livro Loucura e Obsessão do Dr. Bezerra de Menezes. E vocês vão ver que psicólogos renomadíssimos fizeram tese sobre loucura, né, que não se fecharam no quadro clínico, porque eles esqueceram de estudar algo chamado mediunidade, intercâmbio mediúnico, terceiro corpo que a gente carrega com a gente. Então, assim, do ponto de vista religião, do ponto de vista filosófico, nós temos, o Espiritismo está ajudando aqui 2/3, mas do ponto de vista científico, embora o Espiritismo tenha livros psicografados por médicos, nós temos hoje vários livros da AME Internacional, da AME Brasil, e até da AME Piauí, apresentado pela doutora Cátia e outros médicos, nós temos literatura belíssima para tratamento psicoemocional, né? Aquelas pessoas que cometem abortos, que fazem mau uso do seu órgão sexual, adquirindo cânceres, miomas, né? São reflexos da parte da má gerência da sua saúde espiritual, do seu perispírito, do mau uso do pensamento. Então, é pelo pensamento que a gente começa todas as doenças. E como é que a gente vai tratar esses 3 tripés? O desequilíbrio religioso, o desequilíbrio psicológico, filosófico e o desequilíbrio científico da saúde do corpo em si, que precisa da medicação. Então, a Jürgensen, a Daisy, que é escritora desse belíssimo livro, ela fala para a gente, reforçando as recomendações, não interferir em decisões médicas, nem recomendar medicamentos ou troca de facultativos. Então, por exemplo, eu estava ontem estudando sobre alguns médicos, se fala do efeito placebo e o efeito mancebo. O efeito mancebo é quando o médico diz assim, olha, sua doença não tem mais jeito, vá para casa e espere a morte.
Isso é o efeito mancebo, totalmente patológico de um profissional de medicina que às vezes recomenda o seu próprio paciente por uma própria incompetência dele de gerir e perceber o corpo espiritual do seu paciente. E aí o efeito placebo é usado em todas. Agora, o efeito placebo, que é aquele que é usado em todas as áreas da medicina, ou quase todas, que a medicina percebe nesse traço espiritual que o nosso psicológico pode curar a própria doença. Então, olha aí, a própria seletividade, né, do conhecimento, da sensibilidade da medicina. Isso não é uma coisa que o Espiritismo está dizendo. A medicina lá de 8.000 anos atrás. Então, assim, a gente tem que ver, é como a Ivone Pereira fala no livro dela, né, Mediunidade com Jesus, que a mediunidade não é um arcabouço espírita. O espiritismo tem 200 e poucos anos. A mediunidade é algo universal, que a gente apenas estuda do ponto de vista do tripé, da consciência, da filosofia e da religião. Então, a gente, no atendimento fraterno, dessa volta para dizer o seguinte: vai ter psicopatologias, vai ter problemas patológicos, vai ter problemas neuropsicopatológicos, problemas parapsicobiofísicos, que aí a medicina, ainda em algumas regiões, não está atendendo. Mas o cara que faz atendimento fraterno, ele tem que perceber a limitação dele. Então, ele vai dizer, olha, até aqui eu estou lhe ajudando, até aqui o centro está lhe ajudando. Você vai precisar vir, refazer os pensamentos, tomar passes, fazer a fluidificação da sua água, para essa energia fluídica dar um certo equilíbrio para você, para os seus órgãos, para os seus plexos, para os seus chakras, porque você tem um corpo físico, um corpo espiritual, né? E um corpo perispirítico. Então, você tem 3 corpos acoplados aí na sua vida que você está vivenciando aqui na Terra. E 2 ou 3 deles estão totalmente afetados. Seu pensamento desequilibra, a doença volta. O Espiritismo ajuda no acolhimento, na consciência espiritual, na consciência da vida eterna. Você faz atitude diária de autodestruição. Então, mas procure um psicólogo, procure um médico psiquiatra, que ele vai passar substâncias, neurotransmissores, né? Que você, por pensamento, você está toda hora adrenalizado, toda hora produzindo adrenalina, que você está toda hora querendo escapar ou matar alguém para vencer um trauma de infância. Então, você tem um espectro autista, você tem um espectro de TDAH, porque algo na sua criança espiritual não foi completada com amor, com acolhimento, com espiritualidade. E você veio de outras. Você não está vivenciando apenas essa vida. E, às vezes, a pessoa, o atendimento fraterno tem que ter essa consciência, esse treinamento e essa educação, né? Assim como o psicólogo tem que estudar espiritualidade e doenças perispirituais, nós que fazemos atendimento fraterno com as pessoas e com a gente mesmo, temos que também nos educar com psicólogos, com psiquiatras que tenham a consciência da imortalidade da alma, porque não trazemos, às vezes, tantos problemas, como diz Bezerra, numa vida só, né? Assim, a gente tem muita coisa ainda a ser reparada para aliar, né? Fazer esse alinhamento mental dos chakras superiores e crescer. E, às vezes, a gente vem em famílias, com seres, que a gente está toda hora sendo sabatinado por isso, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que é um processo e que a saúde da gente está sempre em primeiro lugar, né? E a saúde do próximo também, porque nós estamos todos, como diz Divaldo naquele livro Constelações Familiares, até o vizinho está ligado à nossa saúde. Já pensou você comprar uma casa ou alugar uma casa que o vizinho ele joga água por quintal porque ele não gostou de você, né? Então é um tormento você ter uma vizinhança que não gosta de você. Aí ele fala dos tios, quantos tios abusam dos sobrinhos? Ele fala dos pais, ele fala da educação na escola, ele fala da evangelização no lar, que é outra forma de você evangelizar, o adulto se evangelizar, porque nunca teve evangelização na sua família. Então, é todo um processo de evangelização do espírito. Aí você é muito boa nisso, né? E aí é aquele trabalho que a Alzira Bessa faz, que você me apresentou, de Eurípides Barçanufo.
Então, nós somos ainda a criança cheia de problemas a serem resolvidos. Então, não adianta você ter 60, 70, 80, 50, 40, 30. Você tem que reconhecer a criança ferida que você traz dentro de você em cada reatividade que você faz com os outros. E você pode ter 90% de não reatividade, mas aquela pessoa que faz você reagir é aquele encontro da criança que você precisa curar. Então, nós estamos aqui para isso. Acolher toda hora a gente, acolher toda hora o próximo, né? E seguir em frente. E a recomendação e a limitação do atendimento fraterno, ela vai nesse tripé. Espírita, mas precisa desse ponto, né, da ciência, que é a medicina, a psiquiatria, a psicologia, para a pessoa fazer o tratamento com acompanhado, né? O A ser gente não integral, pode. né? O ser integral, dona. Então, dentro desse nosso entendimento de que nós que estamos fazendo o atendimento fraterno, nós temos esse compromisso com a doutrina de levar os princípios de entendimento para as criaturas, mas também orientar quanto à necessidade da busca de profissionais. Tem uma outra questão que diz respeito ao acolhimento, e a gente daqui a pouco já vai passar para o acolhimento a si mesmo, que é bem interessante, porque as pessoas às vezes vão falar e têm receios. Eu vou falar da minha vida, eu vou falar de problemas meus, necessidades minhas, e se isso sair por aí. Então, assim, o que o que a gente ouve no atendimento fraterno, no acolhimento, deve ser compartilhado com terceiros? Em que momento isso é necessário, vamos dizer assim? A gente sabe que ali é como se fosse um oratório, você não tem que comentar com ninguém nada do que você ouviu. Mas chega um momento em que você tem que compartilhar com terceiros. E aí, que momento é esse, Jorge? Doutora, eu vou dar o exemplo da AME, ao meu entendimento, né? Que lá doutora Vanessa, médica, oncologista, né? Lá nós temos também a psicóloga e tem um atendente que faz atendimento normal, como qualquer outro trabalhador espírita. Isso é escalonado, e aí na primeiro atendimento, às vezes o trabalhador normal atende, no segundo tem que caminhar para o psicólogo que está lá, e às vezes até para o médico, né, que é especializado na área. E aí é o seguinte, quando isso ultrapassa todas essas barreiras, aí sim, a casa se reúne, né, uma espécie de conselho, né, para ajudar a pessoa, porque às vezes a pessoa está num nível de patologia muito alto, né, mas antes disso, é extremamente confidencial, né, você não pode sair comentando, sair falando do problema da pessoa, né, porque você vai correr o risco de ressoar contra até você e a pessoa. Mas quando a pessoa que é o atendente ultrapassa essa capacidade, chega nos níveis, né, de já extremos, é necessário encaminhar. E é necessário, às vezes, se reunir e dizer o que é que a gente vai fazer pelaquela pessoa. A casa não pode ficar tornando aquele atendimento crônico, porque aí pode piorar muito e a própria casa vai responder por isso, né? É como a questão da fluidoterapia. A fluidoterapia, nesse livro da Jurgens, ela fala isso. Temos que ter muito cuidado com a legislação, né? Às vezes nós não estamos capacitados naquela casa específica para atender aquele grau de psicopatologia. Então, nesse momento que o trabalhador percebe que o caso é fora do normal, ele tem que acionar, né, os membros, né, e se reunir para ver o que é que a casa pode encaminhar para aquele paciente. Até chamar a família, né, Jorge? Explicar a situação. Porque, assim, por exemplo, no caso de uma pessoa que está com ideações suicidas e que está muito grave a situação, tem que convidar a família a ter entendimento de que há necessidade de uma vigilância em torno daquela criatura, há necessidade de encaminhar, porque a pessoa por si só não vai para um atendimento médico, psiquiátrico, psicológico, coisa dessa natureza, né? E principalmente do trabalhador, né, que já faz esse atendimento, às vezes ele começa a se fragilizar, né?
E a casa Sim, tem que ficar atenta com ele. também. Vamos agora, Jorge, buscar aqui o momento de reflexão da mensagem inicial que nós fizemos. Eu destaquei aqui 2 pontos. O primeiro dele, que diz o seguinte: aprendendo a estar bem consigo mesmo, você também conseguirá ser luminosa oferenda para aqueles que permeiam o seu caminho de aprendizado. Como é que você reflete sobre isso aí? Olha, é sempre essa eterna, né, essa eterna reforma íntima que eu chamo, né? É sempre fazendo esse autoanálise, vendo quem conseguiu mexer com você, por que que aquilo foi mexido, se aquilo faz sentido ou não, né? Quebrar paradigmas e tentar seguir em frente. Eu acho que é uma coisa constante, né? Constante. Não sei se eu lhe respondi como você gostaria. Não, você respondeu sim, porque veja bem, como você bem diz, se eu estou diante de alguém que me fala de uma problemática que eu vivencio, e eu ainda não estou sabendo como lidar com isso, como é que eu vou ajudar essa pessoa? Né? Fica difícil. Já ao contrário, se eu já consigo lidar bem com determinadas situações, se eu já vivencio uma experiência de vida que já me possibilita ouvir e até orientar as pessoas, é muito melhor. Então, daí a necessidade, como disse Jesus, de amar-se a si mesmo, para poder amar o próximo, né? Porque É, senão como a gente vai ajudar? se você não conseguir, né, descobrir em você aquilo que lhe faz bem, seja ainda o que for que você, né, faz com você, e você não for acolhido por alguém próximo de você ou fora, você não consegue mudar. Eu acho assim, o sofrimento, né, é aquela velha e boa dicotomia que a gente sempre escuta em todo lugar. A dor, você sempre vai ter a dor. A dor vai bater em mim, vai bater em você, vai bater em Jesus, né? Agora, o sofrimento é opcional. Então, a gente tem que ter essa consciência de que a gente vai ter dor no falar, no ouvir, no conviver, mas sofrer com isso é uma opção nossa, né? Então, é algo, e eu acho assim, a gente não consegue melhorar, pelo menos o meu perfil, o meu espectro, né, psicológico, Jorge André, não melhora com a porrada, não melhora com a agressividade. Agora, se a pessoa falar assim, Jorge, rapaz, tu é quase um psicótico, mas é um psicótico tão gente boa, eu vou melhorar. Eu não vou querer mais ser psicótico com aquela pessoa. Eu vou ser carinhoso, porque eu quero melhorar e ela fez eu enxergar a minha psicopatologia, né? Agora, para você chegar, você é louco, você é um cara arrogante, você é um cara reativo. E toda vez que você errar, o dedão apontar para você, que é o que mais acontece nas famílias, né? Nesses atos que você falou, o pessoal às vezes não, o próprio traço, né? O espectro que a pessoa traz na psicopatologia dela não vai permitir que ela melhore. Com certeza. E o outro item é esse: como tecer o manto luminoso da amizade com os outros, sem que aprenda a cuidar com desvelo e afeto de suas próprias carências e dores. Seguidora, é um aprendizado. Tudo isso é um aprendizado, né? Mas eu aprendi, e estou elencando comigo, coisas que pode virar uma cartilha para mim. Para mim virou uma cartilha, né? Então, eu botei aqui 4 pontos que eu acho interessante. Vontade firme da gente melhorar e de fazer isso para o assistido. Providências que a gente tem do invisível em relação aos benefícios espirituais. Então, fazer oração, pedir ajuda. Agora mesmo, em contato com a menina Livramento, que você me apresentou, que mora em Paris, né, que faz o trabalho da TV Palmelo, ela disse, Jorge, você tem um trabalho com a Maria Madalena. E eu comecei a rogar. E, às vezes, os nossos vícios mais íntimos são ligados a um trabalho espiritual. Então, você pede ajuda e vem a ajuda. A restauração da energia pelo passe, pela água. Então, você está se sentindo mal, e como é que você vai ajudar alguém? Vai fazer seu dever de casa, né? Então, isso você se acolhe e acolhe o próximo antes do momento de acolhimento. Né? O evangelho no lar, o evangelho no centro, isso é uma grande terapia. E a renovação íntima que a gente fala, que você falou aí, que é mecanismos que eu faço comigo hoje, que começaram em 2019, lá na pandemia, essa
esse esclarecimento evangélico, né? Direto, onde eu não estou buscando reconhecimento de vocês, de ninguém, nem mesmo do Cristo. Eu estou querendo ser acolhido e que ele possa continuar me amando como eu não percebia antes. Você está entendendo? E aí, isso não se dá também só com a minha vontade, eu tenho que ler. Por exemplo, você me chamou para fazer essa live, debater e conversar. Eu fui estudar. Então, às vezes, a gente esquece de estudar, né? Não esquece de assistir série, novela, porque ali vai entrando livre, né? Informação de todo jeito. É como a alimentação errada. Então, você tem que selecionar o que você vai ler, você tem que criar um hábito para se disciplinar no Evangelho toda semana. São coisas que vão melhorando a sua capacidade, né? E ação no bem, porque a ação no bem, ela vai modificando os seus hábitos que você fazia com ações no mal. Vai eliminando. Com certeza. É um manto e tanto que a gente vai construindo, né? Um manto luminoso, como bem diz a mensagem. Bem, nós estamos aqui encerrando a programação do Janeiro Branco, falando sobre essa questão da saúde mental, do acolhimento, e no mês de fevereiro, nós iremos trabalhar a temática felicidade. E aí já fica o nosso convite aqui para você que tem interesse nessa temática, nos acompanhar a partir da próxima segunda-feira. Então, Jorge André, por favor, fique à vontade para as suas considerações finais. Dora, tem um livrinho que eu acho interessante eu completar no Semente Cristã, né? Que é a moral da história. Fábulas de Esopo. Esopo é bem conhecido aí milenarmente, né, pelas suas histórias, um dos pensadores e pessoas que passaram por esse mundo. E aconteceu com Esopo que aconteceu, assim, entre aspas, né, como Cristo. Ele não deixou nada escrito, mas os contos e as historinhas que ele contava se perpetuaram ao redor do mundo todo. E tem duas que faz parte do mês de janeiro, porque ele faz todo dia, ele faz um conto para cada mês. E no mês de janeiro é a cigarra e a formiga. Então ele fala que a cigarra passou todo o período, né, do verão a cantarolar. E a formiga trabalhando, guardando, guardando, guardando. Chegou no inverno, acabou tudo, alimento, chuva direta, todo mundo morrendo. E aí a cigarra chegou lá no formigueiro e falou assim: ô, dona formiga, eu estou precisando de comida, de abrigo, e eu não tenho. Aí a formiga perguntou: o que é que você fez durante todo o verão? Ah, eu passei o verão todo a cantarolar. E aí ele falou: pois nós passamos o verão todo a trabalhar. Aí a formiga falou assim: nós não podemos passar nossa comida para você, porque a gente guardou o suficiente para a colônia. Você devia passar agora o inverno a dançar. E aí isso tem um moral da história, né? Não é egoísmo da formiga, porque ela fez isso em prol da comunidade. E o trabalho é uma lei divina. Então, essa fábula, ela reforça que às vezes você tem problemas porque você é indisciplinado, você não trabalha, você não se disciplina com seus maus hábitos. E a outra fábula, bem curtinha, é a da rã e do boi. A rã achando o boi muito bonito e muito grande, né? Ela queria ficar do tamanho do boi. Então, todo dia ela olhava para as amigas, lá do clã dela, e ela se inchava, enchia de ar. E ela ia inchando e crescendo, até que ele perguntava: já estou do tamanho do boi? E as suas amigas disseram: não, ainda não. E ela foi inchando e crescendo, até um belo dia que ela perguntou: eu já estou do tamanho do boi? E as rãs falaram: não. Ela inchou tanto que explodiu. E nessa explosão, o Esopo, ele fala que o moral da história é que o prêmio do invejoso é a perdição. Então, às vezes, a gente, né, tem tantas qualidades do nosso tamanho, com a nossa feiurinha, com as nossas limitações, e a gente quer sempre ter o que o outro tem, ser do jeito que o outro é. Então, a mensagem de Esopo, né, para o mês de janeiro, que nós estamos terminando, é essa: o trabalho e trabalhar a nossa inveja, nossos sentimentos, né, para que a gente seja satisfeito com o que a gente é, com o que a gente tem, e vá trabalhar. Porque trabalhando com a lei universal, a gente vai conseguir aquilo que a gente realmente deseja, e não ficar desejando do próximo. Essas são minhas duas mensagens. Fica aí as mensagens finais do Jorge André para a nossa reflexão.
E se Deus quiser, na próxima segunda-feira, retornaremos com mais um tema. Aguardamos vocês. Muita paz a todos. Obrigada pela companhia.